Meus queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês agora nesse momento em que nós vamos abrir a palavra de Deus e nós queremos que o Espírito Santo fale aos nossos corações. Vou pedir para os irmãos abrirem as suas Bíblias em Tiago. Nós vamos ler no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 11. Tiago, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 11. Prefácio e saudação. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão. Saudações. Os benefícios das provações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ser a ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Como obter sabedoria? Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes prospera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar impelida e agitada pelo vento. Não suponha este homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. As circunstâncias terrenas são transitórias. Versículo 9. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como flor da erva. Porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Vamos orar? Pai, agora nesse momento, pedimos para que o Senhor possa nos abençoar nesse tempo que nós vamos tirar agora, Senhor, para escutarmos a Tua palavra, escutarmos o Espírito Santo falando, Senhor, através da Sua palavra, Senhor. Pai, eu te peço, Senhor Deus, em nome de Jesus, misericórdia sobre minha vida, Senhor, que eu seja apenas um mensageiro e o foco todo esteja, Senhor Deus, somente em Ti e na Sua palavra, Senhor. Nos transforma, Pai, nos transforma, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu gostaria de falar com os irmãos hoje sobre essa questão aqui de sofrimento e sabedoria. Ou sabedoria e sofrimento. O que as duas coisas, uma coisa tem a ver com a outra? A questão é o seguinte, meus irmãos. Nós sofremos, nós passamos por muitos sofrimentos aqui na Terra, né? E a pergunta que não quer calar, que todos fazem, é por que nós sofremos? Por que a gente passa por tantas tribulações? E tem gente que ainda pergunta assim, olha, se Deus é tão bom assim, por que o mal existe? Por que Ele deixa a gente sofrer? Né? Por que as pessoas sofrem? Por que morrem crianças? Né? E por aí vai, as perguntas são inúmeras, mas sempre dentro desse mesmo contexto. Né? E a questão importante aqui, gente, é que a gente não pode cometer o erro, primeiro, de negar que nós estamos sofrendo, quando estamos sofrendo. Não estamos sofrendo, não, imagina. Ou então você chegar para alguém que está sofrendo e querer minimizar a dor dele, falar, não, olha, você tem que agradecer a Deus, pelo menos você não está passando por isso, pelo menos você não está tendo tal dificuldade. Imagina só as pessoas que estão sofrendo assim, esse seu sofrimento não é nada, se comparar, não. Esse é um outro erro também. Queremos minimizar o sofrimento dos outros, dizendo que aquele sofrimento dele é menor do que o que as outras pessoas em outros lugares do mundo estão passando. Não, o sofrimento da pessoa é dela, a dor é dela, ela que está sentindo. Então é um erro muito grande você negar, e o outro erro é você também tentar minimizar a dor da pessoa. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que lembrar que Deus, Ele não tem prazer no sofrimento. É a primeira coisa que nós temos que lembrar. Deus tem propósito, não tem prazer. Ele tem propósito no sofrimento, propósito na dor. E é justamente sobre isso, né, que eu gostaria de falar com os irmãos hoje, através da epístola de Tiago. Porque Tiago, ele escreve com esse propósito de nós
que nós sejamos sábios ao passarmos pelo sofrimento. Então, quem foi Tiago? Tiago, na verdade, né, ele não foi aquele discípulo de Jesus, Pedro, Tiago e João no barquinho, lembra? Pedro, Tiago. Então, não é esse Tiago, discípulo de Jesus. Esse Tiago que escreveu essa epístola, ou seja, essa carta, né, é uma carta pastoral, né, é o bispo de Jerusalém. Quando Pedro deixou de ser, ele foi preso e tudo, quem assumiu no lugar de Pedro a igreja primitiva lá em Jerusalém foi este Tiago. Quem é este Tiago? Segundo os especialistas, né, segundo todos aqueles que se debruçaram para poder entender quem que é esse Tiago, ele é o meio-irmão de Jesus. Lembra que Maria, depois de Jesus, teve outros filhos, né? Entre eles, teve esse Tiago. Os irmãos de Jesus eram aqueles que não acreditaram em Jesus no ministério dele, né? Eles duvidaram, mas esse Tiago aqui, ele viu Jesus ressurreto, né? E esteve lá no cenáculo quando Jesus mandou o seu Espírito Santo ali no Pentecostes. Eles receberam o Espírito Santo. Então, esse Tiago aqui, assim como os irmãos dele, né, aceitaram a Jesus como seu Senhor e Salvador, como Messias, né? E ele se tornou um pastor, um pregador do Evangelho de Jesus. Ele aceitou a Jesus Cristo. E agora ele estava escrevendo essa carta pastoral para quem? Ele estava escrevendo para todos os cristãos, que eram inicialmente judeus, né, que estavam agora na dispersão. Ele fala, né, ele começa falando aqui no versículo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Então, as 12 tribos, né, ele já está aqui incluindo aqui também os cristãos, porque eram judeus, mas convertidos, e estavam dispersos, porque provavelmente foi depois da morte de Estevão, né, que houve essa primeira perseguição da igreja, e a igreja que estava ali em Jerusalém acabou se dispersando, né? E ele, se fosse o apóstolo Tiago, discípulo de Jesus, que tivesse escrito, ele não teria escrito dessa forma, né? Se apresentando como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Normalmente, numa epístola, ele iria falar assim, Tiago, apóstolo de Jesus Cristo. Então a gente crê que é esse Tiago o irmão de Jesus, né? Só para vocês se situarem. E, como eu disse para vocês, esta é uma epístola não apostólica, então, né, uma epístola pastoral, ela é dividida em 2 sermões. E o primeiro sermão ele fala sobre essa questão Tiago ele faz essa exposição sobre essa questão da sabedoria. E eu já falei no dia 26 de dezembro, eu já falei sobre a sabedoria, né, do Evangelho. Hoje eu vou falar então sobre a sabedoria nas provações, já usando esse texto aqui de Tiago. E numa próxima oportunidade eu quero falar com os irmãos sobre a sabedoria para viver. Então, sabedoria do Evangelho, que fala ali sobre como buscar o Evangelho como fonte da verdadeira sabedoria. Hoje nós vamos falar da sabedoria nas provações, que é como essa sabedoria nos capacita para passarmos por provações. E no próximo sermão eu quero falar sobre a sabedoria para viver, a sabedoria para a vida, como ter uma vida sábia, né? Então, é essa sabedoria divina que nos capacita para viver de maneira sábia. Você quer ser sábio, então também assista o próximo sermão. Então, meus irmãos, hoje vamos falar então sobre a sabedoria nas provações. E eu gostaria de destacar 3 formas de adquirirmos a sabedoria nas provações, né? E a primeira forma que o texto nos mostra é a sabedoria para sermos perfeitos e íntegros, né? Então, a primeira forma que nós podemos ter sabedorias nas provações é sabedoria para sermos perfeitos e íntegros. Vejamos no versículo 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, e o que mais? E íntegros, em nada deficientes. Então,
A sabedoria para sermos perfeitos e íntegros. Essa é a vontade de Deus quando a gente passa por provações. Então, Tiago aqui ele nos ensina que a sabedoria de Deus ela é mostrada para nós para que a gente aprenda a ser perfeitos e íntegros. Mas para isso, a gente precisa saber que a gente precisa passar pelas provações com alegria. Né? Tende, por motivo de toda alegria, o passardes por provações. Provações é sofrimento, dor, problemas mesmo reais, assim, fortes. E isso, a gente precisa aprender a ter alegria. Gente, que alegria. Vamos ver que tipo de alegria que é esse. Porque, olha só, ele fala o seguinte, que isso precisa ser feita de uma forma racionalizada mesmo. Aqui a gente tem que botar a razão, ou seja, é uma alegria que não é uma alegria assim, eu estou alegre, né? Assim, sabe, negando a dor, como eu já disse, ou dizendo que minimizando essa dor, ou, sabe, dizendo assim, não, apesar de todo, né? Assim, não conformismo, não se trata de um simples conformismo, né? De você dar com os ombros, né? Assim, se entregando, não ele vai te dar aqui agora razões para que você possa crer com a sua razão também. E aí ele fala o seguinte, né? A primeira coisa que ele diz é o seguinte, que as provações, uma vez confirmadas, né? As provações elas servem para poder fazer o quê? Provação da nossa fé. A nossa fé está sendo provada, né? E lembrando que quando Deus nos prova, meus irmãos, Ele não quer nos reprovar, Ele quer nos aprovar. Ele dá a prova para que a gente seja aprovado. Aprovado da onde? Na nossa fé. A nossa fé, ela cresça. Né? É por isso que Ele nunca dá uma dor muito maior do que o que a gente possa suportar. Ele sempre vai dar dor que a gente consiga suportar. Ou vai nos dar as suas forças para que nós possamos suportar com as forças dEle. Tá? Então vamos ver aqui. Então, a aprovação, uma vez confirmada, ou seja, passando por toda essa aprovação, no fim da aprovação, vem o quê? A perseverança. Né? Então, vem a perseverança de você falar assim, eu vou continuar sofrendo aqui, eu estou pedindo para Deus tirar esse sofrimento, mas Ele quer que eu continue me humilhando, eu vou perseverar nessa alegria, apesar da dor e do sofrimento que eu estou tendo, eu quero ter a alegria do Senhor na minha vida. Né? Você persevera. E a perseverança deve ter a ação completa, segundo o texto, né? Porque o propósito é nos fazer perfeitos e íntegros, e em nada deficiente. Então, a gente vê aqui que a primeira sabedoria é para sermos perfeitos e íntegros. E a segunda sabedoria, nas provações? A segunda sabedoria é o seguinte, é a sabedoria para nós recebemos através da oração. Meus irmãos, mas antes de chegar lá, eu queria citar o escritor e pregador John Piper, que ele escreveu o livro Não Desperdice o Seu Câncer. Na verdade, é um texto, não chega a ser um livro. Ele tem ele impresso também, mas é um texto rápido, você lê numa sentada. John Piper escreve, não desperdice o seu câncer. Ele escreveu isso quando ele passou pela experiência, a provação de câncer, de ter câncer na sua vida. E ele colocou ali 10 motivos pelos quais você não deve desperdiçar o seu câncer. É muito forte isso, é muito forte isso. E olha só o que Piper coloca. Ele coloca o seguinte, a primeira coisa que ele coloca, você desperdiça o seu câncer caso você não crê que caso você não crê que isso foi planejado por Deus. Wesley, Deus planejou o câncer para mim? Como assim? Isso é ruim. Isso é ruim. Um câncer planejado para mim. E ele explica, né, justamente por que Deus permite que a gente passe por uma dor tão grande como a dor de ter um câncer. Existe um planejamento de Deus e é para poder fortalecer a nossa fé. Por mais absurdo para o homem natural que seja, para Deus, isso é maravilhoso. E Piper continua dizendo o seguinte, o seu câncer
não é uma maldição ou um castigo, é uma bênção. E aí ele dá vários textos bíblicos, e um deles é Salmo 84, versículo 11, que diz o seguinte: porquanto o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. Porque o câncer, né, o sofrimento de Piper fez com que ele se humilhasse diante de Deus, procurasse a glória de Deus, procurasse se manter perto de Deus em oração, buscasse mais a Deus através da sua palavra. E com isso, ele viu que o câncer acabou sendo uma bênção na vida dele. É forte, gente. Outra coisa que ele fala aqui, o Piper: você desperdiçará o seu câncer caso procure conforto em suas chances de ficar curado, em vez de procurá-lo em Deus. Não procura as suas chances, né? Não procure conforto em suas chances. Procure seu conforto em Deus. Outra aqui que ele coloca aqui, ó: você desperdiçará o seu câncer caso se recuse a pensar na morte. Tem gente que fica negando a morte. Não vou morrer, eu vou vencer, e é o câncer, é que vou lutar. Eu não estou dizendo que você não tenha que lutar, estou dizendo o seguinte: que se você ficar pensando só, não vou morrer, não vou morrer, é uma possibilidade, né? Quando você está com alguma doença, você realmente vinha a falecer dessa doença. Qualquer doença pode levar à morte, ainda mais um câncer, né? E você negar a possibilidade de você morrer significa que você não está pensando que essa vida aqui há uma brevidade nessa vida, né? E que você vai pensar assim: eu tenho que estar preparado para isso, eu preciso acertar as contas com Deus, eu preciso acertar as contas com a minha família, com o próximo. Então, não desperdice essa oportunidade, né, de se recusar a pensar na morte. Outra coisa que Piper coloca: você desperdiçará seu câncer caso pense que vencê-lo significa sobreviver e não aproximar-se de Cristo. Impressionante isso, né? Então, quer dizer que a vitória muitas vezes não vai ser você vencer o câncer no sentido de ficar curado, mas vai significar você se aproximar cada vez mais de Cristo, até você falar assim: agora eu estou pronto, preparado para ir partir e ficar para sempre com Ele. Deixar essa vida aqui para ter a vida eterna. Outra que ele fala aqui, ó. Aí eu quero agora falar aqui o seguinte: a gente está falando aqui, ó, em Tiago, no versículo 4, diz o seguinte: ora, a perseverança deve ter ação completa. A perseverança deve ter a ação completa. Mesmo que na completude, né, no final dessa ação da perseverança, diante de um sofrimento, vem a morte. A gente sempre pensa assim: não, a tempestade vai passar, né? Mas e quando a gente naufraga na tempestade? Deus permite, Deus pode permitir isso, sim, pode permitir. Ele permite o bem, porque não permitiria o mal. Foi o que Jó falou para sua esposa, respondeu para sua esposa, né? Ele é Deus, ele permite que as coisas aconteçam, coisas boas e coisas ruins, e é sempre para a glória dele, é sempre com um propósito, porque os propósitos de Deus são melhores do que os nossos propósitos. A vontade dele é sempre boa, agradável e perfeita. Incrível isso, né? Mas é verdade. Essa é a forma da sabedoria de Deus nas provações. E a ação completa, para quê? Para que nós sejamos perfeitos e íntegros, e em nada deficientes, nem que tenhamos que partir depois disso. E se Deus nos permanecer aqui vivos, nós vamos permanecer vivos, tendo passado pela provação e perseverando nela, tendo essa esperança, né? E experiência, nós vamos estar ali perfeitos e íntegros, em nada deficientes, aprovados mesmo na nossa fé. Uma fé realmente cada vez mais forte depois que a gente passa por essas tribulações. Então, aí sim, agora vemos a segunda forma que nós devemos passar pelas tribulações, né? Da sabedoria nas tribulações, de termos sabedoria nas tribulações, termos a sabedoria recebida por meio de oração. Vejamos aqui no versículo 5. Se, porém, alguém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e a nada lhes improspera, e lhe será concedida.
Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha este homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os teus caminhos. Então, peça a Deus, ou seja, ore. A forma de você receber essa oração em meio às tribulações é orando. Peça a Deus, Ele dá a todos liberalmente, Ele não vai falar assim, não vou dar para isso daí não merece não, Ele dá a todos. Se você pedir, Deus dá a sabedoria para que você possa passar pelas tribulações, para que você tenha essa fé realmente sustentada, né, por Ele. E aqui, ó, viver sem sabedoria, gente, é viver como um homem natural. No momento do sofrimento, o que ele faz? Ele reclama, ele duvida, ele blasfema, ele xinga, ele se desespera. Mas com a sabedoria recebida por Deus através da oração, ele está dizendo o seguinte, que se a gente pede sem nada, duvidando, só tem um jeito de nós termos fé, é conhecendo a Deus. E para conhecermos a Deus, a gente só tem um jeito. Ele se revelando a nós. E ele se revela através da palavra dele. Ele se revela através da palavra. A palavra dele é a palavra de sabedoria dele, é o conhecimento dele, é o conhecimento de quem ele é e de quem nós somos. E para onde nós, e de onde nós vimos e para onde nós estamos indo. É esse conhecimento que vai nos sustentar para que a nossa fé ela não seja apenas uma fé mística, é uma fé sem nenhum tipo de base racional, uma fé sem nenhum tipo de profundidade. Não, nós temos profundidade porque a palavra de Deus está dizendo quem Ele é. E quando nós conhecemos a Deus, a gente pode suportar todas as tribulações. Quando a gente se aproxima de Deus, a gente sabe exatamente quem nós somos e quem Ele é. Quando nós conhecemos a Deus, nós sabemos que Ele é capaz de resolver todos os nossos problemas. Ele é capaz de nos dar a cura. Ele é capaz também de nos sustentar apesar dos nossos sofrimentos, apesar de não vir aquilo que a gente deseja, que de repente pode ser a cura. Estou falando aqui no caso de doença, mas pode ser um problema muito sério que a gente está passando, uma aflição, né, e alguma resposta que a gente está esperando em Deus, e Ele fala simplesmente não. A palavra de Deus é sempre sim, é não ou espere, porque passar disso não vem de Deus. E Ele nos dá essa sabedoria. E a gente não, para a gente não duvidar, a gente precisa conhecer a Ele. E só pode conhecer a Deus quem se aproxima dele através da palavra dele, porque aí o Espírito Santo começa a trabalhar nos nossos corações. Bom, meus irmãos, e a terceira forma de nós obtermos a sabedoria, né, sabedoria nas provações, é buscando a glória de Deus. A glória de Deus? Sim, buscando. Mas como é que se busca a glória de Deus? Olha só no versículo 9, até o versículo 11, 9, 10 e 11. Esses três versículos eles falam o seguinte: o irmão, porém, que de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. Então ele está falando o seguinte: a glória do pobre é ele ser pobre, mas ser digno. Né? A gente conhece muito pobres aí que eles são... Né, o pessoal até fala, falando que tal é pobre, mas é orgulhoso. Né? Assim, ele tem orgulho assim, de ser uma pessoa pobre, eu não estou roubando, né? Eu sou uma pessoa trabalhadora e tudo. Né? Então ele está dizendo que há dignidade nisso. Então ele disse o seguinte, que o irmão de condição humilde glorie-se na sua dignidade. Isso é certo. Né? E busca então a glória de Deus. Olha só, onde que está escrito isso daqui, de buscar a glória de Deus? Né? Está aqui a partir do versículo 11, né? Mas vamos chegar lá, olha só. E o rico? Vamos lá, no 10. E o rico? O rico, na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Então, ele se glorie na sua insignificância. Né? Ou seja, o pobre ele pode se exaltar, mas na sua condição humilde, né? Mais digna. E o rico não se glorie na sua riqueza, se glorie na sua insignificância diante de Deus, porque ele passará também como a flor da erva. O pobre também passará como a flor da erva.
né? Mas o rico normalmente ele se gloria na sua riqueza, nos seus bens, né? No seu status social. Não, ele diz o seguinte, ele diz o contrário. Por quê? No 11, aí sim, porque o sol se levanta com seu ardente calor e a erva seca e sua flor cai e desaparece a formosura do seu aspecto, não é assim? Que nem planta, gente. A gente passa aqui que nem planta nessa. A gente cresce, nasce, se reproduz e depois seca e morre, não é isso? Assim também se murcha o rico em seus caminhos. E não só o rico, mas o pobre também, né? Todos nós, pobres ou ricos, passamos por aqui. E nós temos que buscar então o quê? Algo que não é efêmero, que é a glória de Deus. Então a sabedoria de buscarmos a glória de Deus para podermos ter uma vida, como diz aqui em Romanos 5, no versículo 2, gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. Né? Então Paulo ele deixa mais claro aqui do que Tiago nesse sentido. A glória nossa tem que ser na esperança de nós termos um dia, estarmos para sempre na glória eterna, reinando com Cristo. Então, precisamos ter a sabedoria de buscarmos a glória de Deus todos os dias para nós passarmos pelas provações. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós, por causa do pecado, estamos destituídos, estamos separados da glória de Deus. Mas quando a gente se busca a Deus através da oração, através da leitura e meditação na palavra todos os dias, a glória de Deus vai sendo revelada a nós. E nós ficamos fortes, isso fortalece a nossa fé. Então nós temos que ter uma vida de busca diária da glória de Deus através de constante oração e meditação na palavra de Deus. Então, meus irmãos, qual que é a implicação desse texto bíblico para nós hoje, para as nossas vidas? O que se implica tudo isso que estamos falando aqui da sabedoria nas provações? Primeira coisa, né? No mundo a gente vai passar por aflições. Mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, disse Jesus Cristo. Tende bom ânimo. Jesus, ele sofreu aqui na terra também. Ele disse, aqueles que vão me seguir não vão deixar de ter problemas, não vão deixar de ter dificuldades. Não. Ele não nos prometeu que nós não passaríamos por problemas. Ele não nos disse que nós não passaríamos por tribulações. Ele não nos disse, não nos prometeu que nós não passaríamos por doenças terminais, câncer, AIDS, um monte de outras coisas. Ele prometeu que estaria sempre conosco. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28, 19, Mateus 28, 20. É essa a verdadeira sabedoria. Nós sabemos que estamos passando por tribulações, mas não estamos sozinhos. Ele está conosco, Ele é conosco. E Ele quer ficar cada vez mais perto de nós. E você quer, não, mas eu não consigo ver, eu não consigo enxergar a Deus desse jeito. Minha fé é fraca, eu não consigo ver. Você está buscando. Não, mas como é que busca? Palavra de Deus e oração todos os dias, meditação. Entra no seu quarto, meu irmão, ajoelha, pede para o Senhor se revelar. Não sei o que orar, ora com a Bíblia. Pega o texto bíblico, lê um versículo e começa a falar com o Senhor. Esse versículo está falando assim, assim, assim. Me ensina isso e tal. Essa é a melhor forma de você orar. Você orar com a palavra de Deus. Do lado ali da palavra de Deus. E Ele vai se revelando, a glória dEle vai se manifestando a você através do Espírito Santo. E a presença de Jesus espiritualmente vai aparecendo com você, dizendo, eu estou contigo. Apesar de sofrimento, você não está sozinho. Você vai passar, eu vou passar esse sofrimento todo com você junto. E você vai perseverar e eu vou te dar a vitória. Nem que seja a vitória eterna, mas eu vou te dar a vitória. A vitória está garantida a nós, meus irmãos. Apesar de todas as dificuldades, esta é a sabedoria nas provações que nós podemos passar. É a sabedoria de nós podermos receber e vivenciarmos a plenitude de glória em glória todos os dias, apesar de todo sofrimento. E como é que nós podemos aplicar essas verdades desse ensinamento das nossas vidas? Como é que a gente aplica isso, meus irmãos? A primeira forma da gente aplicar é, primeiro, a gente tem que se arrepender. Irmão, se arrependa.
Se arrependa de toda reclamação, murmuração enquanto você sofre. Ah, Wesley, é fácil falar, não é você que está sofrendo. Eu já sofri muito, meus irmãos, também. Já passei por muitas tribulações e tenho passado por muitas outras também. E outras vão vir também. Mas sabe aquele sentimento de autocomiseração? Sentimento de dó de si mesmo? Tire isso também do seu coração, em nome de Jesus. Se arrependa da autocomiseração também e busque forças para termos alegria no Senhor. E não é essa alegria, sabe, de eu estou feliz, né? Não, é a alegria que Deus dá, é alegria real. Alegria baseada no que eu acabei de dizer para vocês, que Cristo, apesar de você estar sofrendo, Cristo está presente, Ele está com você. Isso é real. E isso te dá alegria, isso te dá forças para você ir até o fim. Sabe qual é o problema da gente? É que a gente é muito hedonista, né? A gente ama o prazer, a gente vive por causa do prazer. A nossa alegria está totalmente, normalmente, centrada e associada a gente ter prazer e bem-estar. Então a gente está tendo prazer, bem-estar, a barriguinha está cheia, não estão passando fome, não tem ninguém doente, né? Aí a gente está feliz. Tá tudo bem, meu irmão? Não, tá tudo bem. Tá tudo certo. Aí deu uma dorzinha de dentro, meu Deus, né? Já começa a reclamar, né? E então, se arrependa, a primeira coisa que nós temos que fazer. A segunda coisa é que a gente tem que preservar, a gente tem que perseverar na presença de Deus todos os dias. A gente tem que preservar esse momento de intimidade, tirar um tempo mesmo. Olha, eu vou tirar esse primeiro horário aqui do dia aqui, porque eu quero perseverar em oração, em intimidade com Deus. Estou passando por tribulação, ou não passando por tribulação, está tudo bem na sua vida, persevere, porque no momento de dificuldade você vai precisar. A palavra fala, vigiai e orai, porque não sabeis quando vocês vão passar por provações, por tentação. E aí você vai estar fraco, vai acabar caindo. Então, busque a Deus, a intimidade de Deus, viver de glória em glória todos os dias, buscando ter prazer na glória de Deus, mais do que nas coisas desse mundo, que são bênçãos, né? Você está bem, está com felicidade, está com trabalho, está com emprego, está com dinheiro, está com família, está com saúde. Glória, louve a Deus, né? Mas também está passando por problema, está com dificuldade, está com gente doente na família, fala assim, a minha glória não é dessa terra, né? Apesar de todas essas dificuldades, eu sei que o Senhor está comigo, e o meu Redentor vive, se o meu Redentor vive, eu também viverei. Então, meus queridos, é esta a sabedoria ao passarmos por tribulação. Então, use essa experiência de busca pela sabedoria divina em meio a provações para encorajar também os outros. Essa daqui é a terceira e última aplicação. Usar a nossa experiência nas provações para podermos encorajar outros também a passar também com perseverança. Sabe por quê, meus irmãos? Normalmente a tendência natural de todo mundo que sofre é se fechar, né? A gente acaba sendo muito egocêntrico na nossa dor, no nosso sofrimento. A gente acaba pensando só em nós e no nosso sofrimento. Não existe mais nada no mundo, ninguém mais, né? Principalmente quem está sofrendo muito, sofrendo dores assim horríveis, né? Que não passa nem com remédio. É terrível essa experiência, eu nunca passei por isso, né? Mas quando você pede para Deus te dar sabedoria para passar por esse tipo de tribulação, de forma divina, não vem de você. Essa sabedoria é dada por Deus. Você começa a não só pensar em você, e não só pensar na sua dor, e na sua aflição, e no seu sofrimento. Você começa a pensar em outras pessoas que estão também sofrendo, e começa a ter compaixão por elas. E começa a usar de alguma forma essa sua dor, né, e falar assim, olha, eu estou passando por essa dor, estou passando por esse sofrimento, mas eu quero te dizer que Deus existe, Ele está presente na minha vida e está também presente na sua vida. Entrega a sua vida a Ele. Começa a testemunhar. Olha só o que Piper fala, né, ainda lá, em Não Desperdice o Seu Câncer. Ele diz o seguinte, as argumentações dele para você não desperdiçar o seu câncer, né? Já falando agora o que ele aprendeu não só para ele, quanto a questão da dor, mas da dor, do câncer dele, sendo usado para abençoar a vida de outras pessoas, essa experiência da dor. Ele fala o seguinte,
Você desperdiçará seu câncer caso se isole em vez de se aprofundar em seus relacionamentos, manifestando afeição. E não se isole então, mas aprofunde nos seus relacionamentos. Até porque você não sabe se esse sofrimento pode te levar à morte. Né? Espero que não, mas sabe, se aprofunde. Aproveite esse momento para se aprofundar em afeições pelas outras pessoas. Isso vem de Deus, como eu estou dizendo. A força não vem de você, vem de Deus. Ele fala o seguinte: você desperdiçará seu câncer caso se entristeça como quem não tem esperança. Se começar eu não estou dizendo que você não tem que ficar triste, né? Estou passando por sofrimento aqui, e ainda tem que ficar, não, tá tudo bem, não estou sofrendo, não estou sentindo dor. Não é negar a sua dor, né? Mas uma coisa é a sua dor te levar a um estado de sofrimento tão grande que você vai ficar sem esperança. Não, nós temos uma esperança e essa esperança é viva. Nada vai nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Não é fome, não é perseguição, doença, nem a morte pode nos separar de Jesus Cristo. Essa é a nossa verdadeira esperança. E por fim, Piper fala o seguinte: você desperdiçará o seu câncer caso falhe em utilizá-lo como meio de testemunhar a verdade e a glória de Cristo. Aí, como eu estou te dizendo, você tem que se encher de Cristo. Se encher da glória de Cristo. Não adianta você falar, não, tá tudo bem, né? Deus é maravilhoso, né? Não é assim, meus irmãos. Vocês têm que realmente, né, ter essa experiência real. Não tem como você fingir isso passando por sofrimento. Porque senão seria uma hipocrisia. Não, você vai falar daquilo que realmente está acontecendo. Olha, meus irmãos, eu estou sofrendo, estou sentindo dor, está passando assim, é sofrimento, não tem outra coisa que me espera a não ser a morte aqui, mas eu vou falar para você. Eu estou feliz, eu tenho esperança em Jesus Cristo. E você pode também ter esperança em Jesus Cristo. Eu estou passando, mas você pode ter esperança em Jesus Cristo. Eu estou indo até os extremos, né, dessa questão. Estou dizendo que o seu sofrimento vai te levar à morte, irmão. Estou falando isso. Mas eu estou dizendo o seguinte, que mesmo que isso aconteça, você tem que usar essa intimidade que você teve ali com Deus, você tem que buscar sabedoria nas provações para testemunhar de Deus, que Deus te dá alegria nele e não nas circunstâncias. E que essa intimidade que você está tendo através da oração e da leitura da palavra de Deus está te conduzindo a você experimentar da glória dele. E você se encher da esperança somente nele. E isso vai ser testemunho para as pessoas. Entendeu? Você não vai estar desperdiçando o seu câncer. Meus irmãos, que Deus nos abençoe para que a gente possa passar com alegria por todas as tribulações e nós tenhamos perseverança. Que a gente, apesar das provações, a nossa fé seja fortalecida e aprovada em nome de Jesus. Vamos orar? Te damos graças, Senhor, por esse momento em que nós lemos a sua palavra e pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê essa sabedoria, Pai, para passarmos por tribulações, Senhor. Que a sua palavra fique nos nossos corações, Pai, e produza o fruto que o Senhor deseja, os frutos espirituais, Senhor Deus, entre eles a de termos o fruto espiritual da alegria e da perseverança, da fé e da esperança, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe e te abençoe em nome de Jesus.